Estão todos felizes? Deus tem abençoado a sua vida, sua casa, sua semana. Ocorreu tudo bem esta semana? Pois essa semana que se inicia hoje vai ser muito melhor, em nome de Jesus. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, por favor, querido. Lucas capítulo 2. Lucas 2. Versículo 41 em diante. Vamos ler até o 52. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Diga glória a Deus. Lucas 2, 41 em diante. Quem encontrou diz glória a Deus. Então, acompanhe a leitura. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Aleluias. Você já foi culpado de perder seu filho ou seus filhos por um período de tempo? Eu já. Quando a Márcia fazia o louvor, sempre deixava o Toninho e a Marissa comigo, e com um pouquinho de tempo eles sumiam. E a Márcia olhava e dizia assim: cadê o menino? Cadê a menina? E já estavam na casa da Rosa, estavam brincando na frente da igreja, e lá eu ia correndo atrás deles. O tema da nossa reflexão nessa noite é: não podemos perder Jesus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: eu não posso perder Jesus. E esse texto fala exatamente sobre isso. E Deus me tocou muito forte. Essa semana eu estava lendo esse texto e comecei a meditar aqui, e Deus ministrou algumas coisas no meu coração, e eu quero compartilhar com você nessa noite. E a primeira coisa que eu vi aqui nesse texto é que José e Maria não sabiam que haviam perdido Jesus. Nos versículos 41 a 43, nós lemos: eles não sabiam que tinham perdido Jesus. E alguém pode olhar para esse texto e é até fácil criticá-los por perder o menino Jesus. Mas a verdade, irmãos, é que a maioria das pessoas que perdem Jesus o fazem sem nem perceber que o perderam. Nem percebem que perderam. Exatamente como nós vemos aqui. Eles foram para uma festa, estavam voltando,
e não perceberam, não sentiram falta do menino Jesus. E muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco. Isso acontece com muitas pessoas. E sem se perceber, vão esquecendo de Jesus. Jesus vai ficando para trás. E o tempo vai passando. E quando não se percebe, se torna pior ainda, porque é difícil mudar algo quando nós não estamos cientes do problema. E José e Maria aqui, eles presumiram que Jesus estava lá. Eles presumiram que Jesus estava próximo. Eles presumiram que Jesus estava em algum lugar no meio da parentela deles. No versículo 44, o texto que nós lemos diz: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Eles presumiram, mas Jesus não estava. E tem muita gente nessa condição. Presumem que Jesus está presente, na realidade não está. Presumem que Jesus está com eles no caminho, e na realidade não está. Parece que está, mas não está. Amém, queridos? Pensando, porém, eles que viria na companhia, que Jesus estava ali na companhia deles, estava no meio de outro parente. Irmãos, às vezes nós pensamos que estamos tão bem, às vezes nós não estamos. Às vezes pensamos que estamos vivendo um momento bom, e na realidade não estamos. Sem se perceber, nós estamos nos afastando das coisas de Deus. Sem se perceber, nós estamos deixando de ler a Bíblia. Sem se perceber, estamos deixando de vir às reuniões. Sem se perceber, nós estamos deixando Jesus para trás. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso quando isso acontece. Aconteceu isso com José e Maria. A segunda coisa que eu observo aqui nesse texto é que Maria e José, eles tinham essa certeza que o menino estava no meio deles, mas não estava. Diga, não estava. Por que que o menino não estava? Olha, irmãos, muitas pessoas presumem que porque eles entraram no relacionamento com Deus no passado, está vivendo a glória do passado, pensam que ainda estão, mas não estão. E nessa noite Deus vai te sacudir e vai te mostrar a tua realidade. E para o teu bem e para o meu bem. Porque Deus ministrou isso muito forte no meu coração. Mas muito forte mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso relacionamento com Jesus deve fazer com que as nossas vidas mudem. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, irmãos. Mas quando a gente menos percebe, nós estamos voltando para as coisas velhas. Eu ouvi uma definição de conversão, vi um pastor na internet falando o que é o homem convertido. E ele fez uma ilustração disso. O homem convertido é alguém que anda com o defunto nas costas. E todos os dias ele quer ressuscitar. E eu achei muito interessante. Porque as coisas velhas, irmãos, elas querem voltar.
E se a gente não tiver cuidado, se a gente não vigiar, se a gente, irmãos, não cuidar da nossa vida espiritual, as coisas velhas voltam, as coisas velhas ressuscitam, os costumes velhos retornam, a vida antiga volta a reinar. E quando nós menos percebemos, perdemos Jesus. Estamos sem Jesus. Porque José e Maria, eles não perceberam a sua falta. Eles presumiram que Jesus estava no meio deles. Eles presumiram. E assim muitos de nós vivemos. Não, Jesus nos abençoa, a graça é abundante, é mesmo. A graça é abundante. O problema não é a graça, o problema não é Deus, o problema não é Jesus, o problema é como nós estamos. É aonde nós estamos. O problema é que onde José e Maria estavam, Jesus não estava. Eles perderam Jesus. E eu quero que você atente nessa noite, que Deus está falando conosco. Nós não podemos perder Jesus. Jesus é o maior tesouro que nós temos. Amém, amados? Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Santo de Israel. Amém, amados? A terceira coisa que eu observo aqui nesse texto, irmãos, e que eu fiz uma pergunta para esse texto, foi o seguinte: por que demorou tanto para Maria e José perceberem que tinham perdido Jesus? Por que será, irmãos? Olha, o texto que nós lemos diz que desde manhã, passaram o dia todinho caminhando, e quando o sol estava se pondo, foi que sentiram a falta do menino, e procuraram por tudo quanto foi lugar, no meio da parentela, e não encontraram. Por que será que eles demoraram tanto a perceber isso? Sabe por quê, irmãos? Talvez eles estavam distraídos com o que estavam fazendo e com quem estavam. O que eles estavam fazendo e com quem eles estavam. Eles estavam distraídos. Diga: eu não posso me distrair. Sabe o que mais impede de nós alcançarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida? As distrações. As distrações. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque nós podemos permitir que pessoas e circunstâncias em nossas vidas nos distraiam na nossa caminhada com Jesus. Isso pode acontecer, mas nós temos que evitar isso. Quantas vezes alguém está caminhando com Jesus e uma companhia o tira da presença de Deus? Quantas vezes alguém está caminhando com Jesus, a gente se alegra, está na igreja, está louvando a Deus, está testemunhando de Jesus, está falando do que Deus está fazendo na vida, quando a gente menos percebe, sumiu, esqueceu de Jesus. Por quê? Porque está envolvido em outras coisas. As distrações do dia a dia, as distrações, irmãos, do mundo. As distrações do mundo prendem pessoas e fazem com que pessoas esqueçam de Jesus. Eu fico impressionado, às vezes pessoas que crescem, chegam até certo ponto, e a gente envolve com tanta gente, às vezes a gente nem sente falta, aí quando vê, rapaz, esse camarada, esse jovem, essa moça estava na igreja, o que foi que houve? Depois eu dou uma visitada, depois eu visito lá. Esqueceram de Jesus, esqueceram de Jesus. Eu quero ler um texto com você,
para você entender como nós podemos permitir que coisas até boas nos distraiam de nossa caminhada com Jesus. Lucas 10, 38, do 38 ao 42, uma passagem conhecidíssima. Diz assim a palavra de Deus, eu quero ler, eu não quero citar, eu quero ler para você ouvir. E aconteceu que indo eles de caminho, Lucas 10, 38, quem estiver acompanhando, tá, gente? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, diga distraída, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora observe aqui, irmãos, aqui o texto está dizendo, ela andava distraída com muitos serviços. Distraída. A nossa distração, irmãos, faz com que a gente perca coisas preciosas de Deus. Você e eu, nós não podemos nos distrair, nem com serviços, nem com o ativismo religioso. Eu entendo aqui, irmãos, que às vezes até a gente dentro da igreja, a gente se distrai e perde coisas preciosas de Jesus. Isso pode contribuir para que a gente esqueça de Jesus. Porque José e Maria, de onde eles estavam? Eles estavam numa festa religiosa, a Páscoa. Eles estavam adorando, eles estavam fazendo todos os rituais judaicos. Eles estavam fazendo toda a adoração ao Senhor. Eles estavam celebrando ao Senhor, celebrar ao Senhor. Vinham pelo caminho e vinham conversando com o primo, e com a prima, e com o tio, e com os parentes distantes. O texto diz isso. Eles iam no meio dos parentes, compartilhando, às vezes lembrando de coisas passadas, às vezes lembrando da infância, não sei, estavam conversando, passaram o dia, depois sentiram a falta do menino. Distrações, como Maria nesse texto, ela se distrai com o serviço, ela se preocupa com algo que é secundário. E às vezes nós, irmãos, até dentro da igreja, com ativismo religioso, com o carro que nós ocupamos, com algo que nós estamos fazendo, nós corremos para um lado, corremos para o outro, e estamos perdendo pérolas que Jesus quer entregar nas nossas mãos. Estamos perdendo o momento da palavra, estamos perdendo o mover da unção, estamos perdendo o que Deus está fazendo. Andava distraída com muito serviço. E é interessante, irmãos, como ela diz aqui, olha, não se te dá que minha irmã me deixe servir, só ela estava servindo. Você pode esquecer de Jesus, você pode perder a palavra de Deus, você pode perder coisas preciosas de Deus, e também estar servindo, estar fazendo alguma coisa que pareça ser para Deus. Isso é um problema muito sério. Esse problema é sério até no meio dos pastores. Prioridades, irmãos, que nós temos que aplicar na nossa vida. A minha prioridade é Deus. A minha segunda prioridade é a minha família. Depois vem as outras coisas. Quando a gente inverte essas prioridades, quando você coloca alguma coisa acima de Deus, quando você coloca a religião acima de Deus, o ativismo religioso,
Quantos amigos no ministério, irmão, se acabaram porque priorizaram o ministério, esqueceram da família. E esquecer da família é esquecer de Jesus, porque Jesus é família. Eles esqueceram de Jesus. Marta estava servindo a Jesus e estava perdendo o que era de mais precioso: os seus ensinamentos, a sua orientação, a sua palavra. Nós temos que ter cuidado com as distrações que aparecem nas nossas vidas. Quantas pessoas não deixam de estar na igreja, numa reunião como essa, e a gente vê na semana: ei, irmão, o que foi que houve? Senti sua falta. Aí diz assim: ah, pastor, eu fui para um passeio, e lá, quando a gente olhou, já era 6 horas da tarde. Distração. E perde uma palavra como essa. E perde um culto poderoso como esse. E isso vai contribuindo com o que vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo. As distrações nos fazem esquecer de Jesus. O texto é claro, eles estavam distraídos. Eles estavam distraídos com os familiares. Eles estavam distraídos com reencontros. Eles estavam distraídos. O judeu, quando vê um parente, ele conta tudo o que aconteceu no passado. Eles estavam distraídos com essas coisas. Com essas coisas. E tinham perdido Jesus. Diga assim: eu não posso perder Jesus. Nós não podemos, irmãos, perder Jesus. Jesus é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Amém? A quarta coisa que eu observo nesse texto aqui é que a razão pela qual as pessoas têm dificuldade para encontrar Jesus, muitas vezes porque elas estão procurando em lugares errados. Elas estão procurando em lugares errados. Jeremias 29:13, Deus fala através do profeta: vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmão, Jesus será encontrado quando nós começarmos a procurá-lo, quando Ele for fundamental na nossa vida. Jesus precisa ser fundamental. Jesus precisa ser o primeiro. Ele ensinando disse: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nenhuma dessas outras coisas pode ocupar o lugar de Jesus. Jesus tem que ser o primeiro. Se Ele for fundamental, nós não esquecemos. Amém, amados? Quantos aqui esqueceram de almoçar hoje? Alguém esqueceu de almoçar hoje? Não? Porque é fundamental. Porque quando dá meio-dia, você quer comer. Quando dá 1 hora da tarde, teu estômago ronca. E você quer comer. Agora eu pergunto, e não me responda, por favor. Quantos aqui leram um capítulo da Bíblia Sagrada hoje? Não precisa responder. Quantos aqui se alimentaram o Espírito hoje? Isso precisa ser fundamental. Quando o meu devocional for fundamental, é quando Jesus é fundamental na minha vida. Quando eu entender que eu tenho que conhecer as Sagradas Escrituras, porque nelas contém palavras de vida eterna. Foi Jesus que ensinou isso. Quando eu entender que eu preciso orar, que eu preciso buscar a Deus, quando eu entender que eu preciso orar em línguas, para que eu possa ser alimentado, meu espírito possa ser renovado no Senhor, quando eu tiro tempo com Deus, quando eu tiro tempo a sós com Deus, irmãos, é quando Jesus está começando a ser fundamental nas nossas vidas. Se nós fizermos isso, queridos, nós não vamos esquecer de Jesus nunca. Sabe, quando o mal aparecer, quando o dia mal surgir, quando a proposta do maligno aparecer, nós não vamos esquecer de Jesus.
nós vamos dizer não para o diabo, nós vamos dizer não às tentações, nós vamos dizer não às propostas indecentes, sabe por quê? Porque nós não esquecemos de Jesus. Jesus é fundamental. Jesus é fundamental. Ele precisa ser fundamental. E o segredo é buscá-lo, como Deus falou em profecia nesta noite. Busque a minha presença. Irmão, nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que ser homens e mulheres de oração. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus quer fazer maravilhas aí fora. E quem é que Ele vai usar? A sua vida e a minha vida. Se Jesus for fundamental na nossa vida, irmãos, nós vamos expressar Jesus onde nós estivermos. Alguém doente vai falar com você, e você vai impor as mãos, vai orar, e Deus vai operar o milagre, o sobrenatural. Alguém vai te pedir um conselho, e você vai estar cheio de Deus. Jesus é fundamental na tua vida. Você está cheio de Jesus, você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da palavra de Deus. Você vai falar a palavra de Deus, e o conselho que você der, meu irmão, Deus vai se manifestar de forma poderosa. Nós não podemos esquecer de Jesus. Diga: eu não posso me esquecer de Jesus. Nós não podemos esquecer de Jesus. E eu quero lhe dizer uma coisa, preste bem atenção. Jesus não está se escondendo. Jesus não está se escondendo. Quando José e Maria sentiram a falta de Jesus, eles voltaram para Jerusalém, eles procuraram no meio da parentela, não encontraram, e voltaram para Jerusalém e começaram a procurar. E eles encontraram só com quantos dias? 3 dias. Passaram 3 dias, eu imagino, irmãos, o desespero. Porque um pai, quando perde um filho, não é verdade? É desesperador. Eles se desesperaram. E eles procuraram. Mas eu quero dizer que Jesus não estava se escondendo. Ele está esperando para ser encontrado. Aliás, Apocalipse 3:20. Jesus, ele se apresenta à nossa vida da seguinte forma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós ouvimos esse versículo sendo citado, irmãos, muito de forma evangelística. Mas eu quero te dizer que esse versículo foi para uma igreja. Esse versículo é para crente. É para crente que esqueceu de Jesus. Jesus vai lá e bate. Ei, eu estou à porta. Você esqueceu de mim. Eu quero participar da sua vida. Eu quero entrar, eu quero cear com você e você comigo. Isso fala de comunhão. Isso fala de relacionamento. Isso fala de intimidade. E se Jesus não está dentro, irmãos, é porque ele foi perdido. Mas eu quero te dizer que ele é tão bom, que quando você não vai atrás, ele vem para ser encontrado por você. Ele insiste, porque ele te ama. Ele te ama, ele sabe, meu irmão, qual é o teu destino sem ele. Por isso ele bate na porta, abre a porta, deixa eu entrar, deixa eu compartilhar a minha vida contigo, e você compartilhar a sua vida comigo. Aleluia. Aleluia. Essa palavra foi para a igreja, irmãos. Tive muito sendo pregado por pecador e tal, mas não foi para a igreja, foi para a igreja. Foi para quem já estava pregando sobre Jesus, confessando Jesus. E se ele bate é porque não está dentro. Amém? Nós não podemos esquecer Jesus. Nós não podemos esquecer Jesus. A questão, para a gente encerrar, para a gente concluir, a questão é, preste atenção, onde
e quando você perdeu Jesus? Onde e quando você perdeu Jesus? Aonde você deixou ele para trás? Você sabe, porque José e Maria, quando não o encontraram, eles foram para Jerusalém. Você perdeu Jesus no caminho? Você deixou ele para trás? Você tirou ele da sua vida? Você tirou ele da sua casa? Você tirou ele da sua empresa? Você tirou Jesus da sua vida? Você esqueceu de Jesus? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você se esqueceu de Jesus, de que será a culpa? Será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é do próprio Jesus? Será que a culpa é da igreja? Será que a culpa é do pastor? Olha, irmãos, o texto não responde isso. Versículo 48, a parte B do versículo, quando José e Maria encontram Jesus. Imagina o alívio que eles tiveram no coração, 3 dias procurando. Tiveram um alívio no coração, mas aí Maria pegou Jesus pela gravata e disse assim: filho, por que fizeste assim para conosco? Sabe o que foi que ela fez aqui, irmãos? Ela colocou a culpa em Jesus. Sabe quando nós perdemos Jesus no caminho? Quando nós deixamos Jesus para trás, quando nós tiramos Jesus da nossa vida, e nós somos às vezes questionados: e aí, rapaz, e cadê aquele negócio de a fé que você professava? Cadê aquela igreja que você ia lá? Ah, não estou mais lá não. Foi que houve? O pastor fez não sei o quê. Um irmão, eu me desentendi com um irmão e não volto mais. Eu me desentendi com um líder, não concordo com a visão daquele líder, saí, não quero mais. Isso, irmãos, isso aí é comum. Era os pais dele aqui falando. Perderam Jesus, deixaram para trás, o dia todinho não sentiram falta. Quando estava escurecendo, que lembraram do menino, ele não estava mais. Quando eles encontram, diz assim: por que você fez isso conosco, Jesus? É a nossa expressão, quando nós esquecemos Jesus. Temos que achar um culpado. A síndrome de Adão, né? Temos que colocar a culpa em alguém. Eu não estou mais na igreja, eu não estou mais com Jesus, eu não professo mais a fé, por isso e por isso. A culpa é de alguém. Mas, irmãos, a Bíblia é clara. Sabe de quem é a culpa? É nossa. Se eu esqueci Jesus, a culpa é minha. A culpa não é dele. Porque o que ele tinha de fazer, ele já fez, já morreu na cruz do Calvário. A culpa não é da igreja, porque nós somos a igreja. A culpa não é de irmão, porque eu tenho que amar o meu irmão. Se eu estou com Jesus, eu amo o meu irmão, eu amo até os defeitos dele. A culpa não é do pastor, porque o pastor é o pai. E o pai faz tudo pelo filho. Se alguém quer sair aqui da igreja, só falta jogar uma corda, amarrar, e não vai de jeito nenhum, meu irmão. Para onde é que você vai? Ah, mas eu vou para outra igreja, se você foi gerado aqui. Que outra igreja que nada, você é daqui, você é nosso filho. A culpa é nossa, irmãos. Quando nós esquecemos de Jesus, só tem um culpado, nós mesmos. E nós temos que reconhecer isso. A mãe de Jesus disse: filho, por que fizeste isso?
eu e o teu pai estávamos ansiosos te procurando. Estávamos desesperados. Porque você fez isso com a gente. E Jesus não fez nada. Amém? Para a gente encerrar, quero que você se coloque em pé. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível perder Jesus? Sim ou não? Você falou muito fraco. É possível perder Jesus? Sim ou não, igreja? Ainda foi fraco. Tem gente que esqueceu a voz em casa. Igreja, é possível perder Jesus? Sim ou não? Sim. Aleluia, agora a igreja entendeu. Sim, é possível que a gente perca Jesus, mas escute o que eu vou dizer, assim como Jesus pode ser perdido, preste atenção, Jesus pode ser achado, e Ele está aqui nesta noite, querido, e eu sei que Deus falou com você como falou comigo, nesta palavra, eu sei que Deus ministrou ao seu coração, eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Eu quero que você que reconhece que essa palavra falou com você, eu quero que você venha aqui à frente, nós queremos orar com você. Nós não podemos esquecer de Jesus. Aleluia.